De vez em quando eu assisto algum filme de terror que me surpreende tanto que eu fico me perguntando por que eu tive que descobrir esse tal filme sozinho, já que quase ninguém nunca tinha falado a respeito dele aqui no YouTube. Editor, coloca uma roupa de super-herói em mim, porque a partir de agora eu vou me tornar o Super Pablo Zorzi, um herói pouco convencional que vai te ajudar para ti não precisar descobrir filme bom sozinho, trazendo uma lista com 7 filmaços de terror que por algum motivo caíram no limbo do esquecimento. E fica comigo até o fim, porque o último deles tem até a Sasha Grey no elenco, uma atriz que se tu não sabe quem é, eu é que não vou te contar, porque eu tenho viés puritano, sou um super-herói religioso e não me envolvo com esse tipo de coisa. Baseado na história real de um incidente ocorrido com um casal austríaco na Romênia em 2002. O filme Eles começa durante a noite numa estrada isolada perto das florestas romenas, local pra lá de assustador, onde uma mãe e uma filha têm problemas com um carro. Pô, cara, de novo, cara! Achando que vai resolver o problema, e é engraçado como todo mundo que não entende merda nenhuma de mecânica sempre acha que vai virar mecânico abrindo o capô e olhando para o motor pifado. O que a cidadã faz? Abre o capô, deixando a filha esperando dentro do carro. E meio minuto depois, adivinha, o carro segue pifado, obviamente, e a mulher desaparece sem deixar vestígios. E essa é só a cena inicial, porque logo em seguida começa a verdadeira história do negócio, que vai nos mostrar a Clementine, uma professora que vive há pouco tempo na Romênia, terminando seu trabalho numa sexta-feira e indo para casa, um antigo casarão no meio do mato, onde ela vive com o marido Lucas. E só para constar, no caminho até a casa, a Clementine passa pelo carro do prólogo, mostrando pra gente que a merda tá longe de ter um fim. Naquela mesma madrugada, um ruído estranho acorda a Clementine e ela, esperta, acorda o Lucas, e os dois descem para dar uma olhada no que está acontecendo, no momento em que os pombinhos descobrem que não estão sozinhos e que o seu ninho de amor foi invadido por um bando de malucos desconhecidos que vão fazer da noite dos dois um verdadeiro inferno. Sério, tem agressão, sessões de tortura, moléstia física e psicológica, uma crueldade sem fim. Chega uma hora que até dá dó dos coitados, mesmo a gente sabendo que é só um filme, negócio pesado mesmo e com um desfecho pra lá de perturbador. Assistam aí se tiverem estômago e coração forte e depois voltem pra contar o que acharam de Eles. A história de Escuridão começa quando a família Taylor decide tirar umas férias e acampar no Grand Canyon, junto de outra família de amigos. Enquanto os filhos dão uma banda pelos arredores pedregosos do local, eis que o Michael, que é um gurizinho autista, filho dos Taylor, acaba se perdendo e entrando sem querer numa caverna subterrânea que estava escondida. Uma vez lá dentro, o coitado pega umas pedras estranhas que pertenciam a uma tribo de nativos americanos e que eram utilizadas para manter 5 demônios antigos presos. Já viu a cagada, né? Saindo da caverna sozinho e levando as pedras junto, os problemas começam quando a família volta para casa, momento em que algumas coisas bizarras, como portas abrindo sozinhas e manchas escuras em roupas de cama, começam a aparecer. E não, as manchas no lençol não são os personagens se cagando. Enfim, junto das estranhices, outro que também passa a agir de maneira estranha é o Michael, fazendo a família perceber que talvez ele esteja sendo atazanado por forças sobrenaturais. Disponível para aluguel aqui no YouTube e contando com o Kevin Bacon como o pai do Capetinha. A Escuridão é um bom filme com um bom elenco que, embora esteja longe de ser perfeito, merece o play e a chance de te fazer passar uma hora e pouco concentrado e se perguntando como é que a família vai fazer para sair dessa enrascada capetológica. Em A Sala de Fermat, conheceremos 4 matemáticos que são convidados para um fim de semana animal de desafio intelectual, onde lhes vai ser proposto resolver um grande enigma matemático. Dias antes, por carta, cada um deles recebe como pseudônimo o nome de um matemático famoso, sendo posteriormente levado até uma região afastada da Catalunha, na Espanha, onde dentro de um celeiro abandonado existe uma sala luxuosa, cheia de comida boa, um quadro negro e alguns livros para que os gênios de plantão possam fazer consultas que lhes auxiliem na resolução da enigmática equação. O problema é que, numa reviravolta pouco esperada, as paredes da tal sala começam a se mexer,
a porta se tranca sozinha e não abre de jeito nenhum, e a sala passa a encolher pouco a pouco. Ou seja, deu ruim. Agora, correndo contra o tempo, os 4 vão ser obrigados a resolver pequenos desafios lógicos enviados para eles por um computador, ao mesmo tempo em que tentam desvendar o maior de todos os mistérios, o de descobrir quem foi que levou eles para aquele lugar e por quê. Tudo isso antes de ser esmagados, obviamente. Sucesso de crítica e de público na época do lançamento, lá em 2007, a Sala de Fermat, embora até pareça um pouco com a franquia Jogos Mortais, não é tão violenta quanto, preferindo valorizar mais o mistério por trás da trama do que as atrocidades em si. Então, se tu tá procurando algo mais sanguinolento, melhor ir ver Jogos Mortais, ou mesmo o clássico Cubo, porque esse aqui não vai ter tanto sangue assim. Voltando para a sangria, a história de A Invasora é simples e violenta, nos mostrando uma mulher chamada Sarah que está grávida e quase em estado depressivo depois da morte pouco ortodoxa do marido numa batida de carro. Carro esse que a Sarah também estava dentro no momento do acidente, embora ela e o bebê tenham sobrevivido. E a vida seguiu até que numa noite de 24 de dezembro, véspera do Natal, a Sarah recebe a visita de uma mulher estranha, que já na largada mostra ser uma ameaça à vida da futura mamãe, invadindo a casa e tocando o terror sem precedente, usando como arma uma tesoura. É desesperador. Só de lembrar, já dá um rebuliço. A louca véia passa o filme inteiro tentando tirar o bebê da barriga da Sarah, usando a porra de uma tesoura. Imagina o drama. Além do mais, o filme também não tenta economizar no derramamento de sangue e na violência das diversas mortes que acontecem. Em resumo, A Invasora é um filmaço recomendadíssimo se tu tá procurando algo pouco convencional, sem fantasma, monstro e outros tipos de fantasia, mas cheio de violência causada pela pior e mais perigosa criatura que o planeta já teve notícia, o ser humano. E só mais um adendo, ele não está disponível em streaming nenhum, assim como os 2 primeiros também não estão, de modo que para assistir, já sabe, vai ter que recorrer à pirataria. O próximo filme aqui da lista é tão bom que teve até um remake americano, mas antes de eu te dizer qual filme é esse, eu preciso que tu já vá deixando aquele like e se inscrevendo no canal, até porque eu sou uma pessoa boa, me esforço para trazer conteúdo toda semana e além do mais, não te custa nada dar 3 cliques aí para me ajudar. E como, obviamente, vocês estão aqui porque gostam de filme de terror e sabendo que eu sou gente boa, eu vou deixar aqui no card e lá nas telas finais mais 2 vídeos com indicações sobre o tema, que são esses que o editor está mostrando aqui, para te ver depois que esse aqui acabar. Esse aqui, inclusive, tem na lista um filme argentino, sim, argentino, que é um dos negócios mais tenebrosos que eu já vi na vida. E eu não tô zoando. O que diferencia humanos de fantasmas? Apesar de parecer uma pergunta estúpida, o filme japonês Kairo se debruça exatamente nessa questão. Na trama, somos apresentados a 2 histórias paralelas de personagens que se deparam com manifestações quase físicas de fantasmas e com um surto de suicídios e desaparecimentos inexplicáveis da população. É algo como um apocalipse fantasma, algo que, diga-se de passagem, até soa bem legal e faz a gente pensar no que diabo isso vai dar. Uma das protagonistas da trama é Miki, cujo colega de trabalho foi encontrado enforcado em casa, ao lado de um disco com um vídeo estranho dele parado estático perto do computador. No outro lado da história, a gente vai seguir o Ryosuke, um jovem que está começando a se aventurar pelos mares da internet, inserindo um CD para iniciar o provedor. E aqui eu preciso fazer um adendo que só quem viveu nos anos 2000 sabe o que ia ter que instalar programa e conectar um servidor para poder rodar a internet. Inclusive esse barulho aqui me faz lembrar que eu tô ficando velho também. Enfim, quando tudo já está configurado, o computador do Ryosuke acessa sozinho um site que pergunta: você quer conhecer um fantasma? E é aí que começam a aparecer vídeos estranhos, aparentemente ao vivo, de pessoas estáticas em ambientes escuros, coisa pra lá de perturbadora, tão bizarras quanto o vídeo lá do coleguinha que se suicidou. Se passando no Japão, afinal, essa é uma obra japonesa. À medida em que as 2 tramas vão se misturando, Tóquio vai gradativamente sendo despovoada, como num pós-apocalipse mesmo, com as ruas ficando desertas, os prédios desabitados e a cidade caindo aos pedaços. Soltando um mini spoiler, que talvez nem seja spoiler porque é meio óbvio desde o início, o filme trata sobre espíritos se propagando através da internet, uma ideia que além de bizarra, soa bem assustadora. Começando misterioso e terminando mais misterioso ainda, outro detalhe sobre Kairo é que em 2006 ele ganhou um remake americano chamado Pulse, que é legal também, embora o original seja melhor.
Um filme estranho pra gente esquisita, Dente Canino vai nos contar a história de uma família onde os pais, mais loucos que o Batman, mantêm os 3 filhos, já marmanjos, isolados da sociedade. Ou seja, eles nunca saíram de casa pro bembão e sequer sabem como é o mundo fora dos muros da casa. Seguindo na maluquice, os pais deles ainda dão significados diferentes para determinadas palavras. Por exemplo, no vocabulário lisérgico deles, zumbi é o nome de uma flor, além de assistirem na TV somente vídeos caseiros, entre outras bizarrices. E é nesse cenário para lá de saudável que os filhos começam a se rebelar e questionar o ambiente que vivem, fazendo algumas coisas que só Jesus na causa. Essencialmente assustador, afinal é quase perturbador ver a realidade distorcida em que os jovens acreditam e aceitam como verdade. Dente Canino é um filme frio e sem enrolação, com algumas cenas bem fortes sendo exibidas sem censura. Os caras não dão nenhuma viradinha na câmera para esconder a sangria. É bem provável que se eu pedir para te pensar num filme que mistura jogos com tortura, tu vai pensar de novo em Jogos Mortais. Porém, a verdade é que tem alguns outros filmes tão bons quanto, e o melhor de tudo, são desconhecidos. Em Would You Rather, acompanharemos a história de um grupo de pessoas que são convidadas para um jantar especial com o objetivo de participar de um jogo misterioso que pode render uma dinheirama ao vencedor. Sem saber exatamente no que estão se metendo, os malucos não pensam 2 vezes antes de aceitar o convite, sem saber o verdadeiro propósito do jogo. Não os julgo, também tô quebrado e topando qualquer coisa para ganhar uns trocos. Contudo, o clima de esperança financeira do grupo logo se torna um inferno quando eles percebem que estão dentro de uma brincadeira mortal, onde só um deles vai sair vivo. Contando com a ex-atriz de filme adulto Sasha Grey no elenco, Would You Rather, apesar de estar longe de ser inovador, ainda é um filme que vale muito a pena ser visto, até porque quem aí não gosta de ver gente se lascando e morrendo em filme. Eu adoro, mas eu sou meio biruta. Então, se tu for meio biruta também, fica a dica. Would You Rather. Mais um filme que, assim como quase todos os outros dessa lista, tu só vai conseguir assistir se for discípulo do pirata Jack Sparrow. Eu sou Pablo Zores e confere mais esses vídeos com indicações de filmes de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!